Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. 27 de janeiro, né, minha gente? Final de semana agora, encerra-se o mês, no sábado. Portanto, domingo, estamos no mês 2. Olha só que velocidade. O tempo não para realmente, né, minha gente? Então vamos aproveitar aí, quem está ainda de férias, no litoral, na serra, fora do estado, no exterior, enfim, né, que aproveite bastante, porque o tempo não segura para nada e a gente tem que aproveitar o máximo, apesar dos obstáculos dessa vida que também é uma verdadeira gincana, né? Especialmente num país como o nosso, complexo, complicado, onde tantas vertentes de gestão existem, passando todas por cima da nossa Constituição, lamentavelmente. Adiante vamos falando do esporte do futebol e do vexame, né? Que ontem já se comentou aqui no programa, o vexame patrocinado pelo Grêmio Porto Alegrense no estádio Beira-Rio. O verdadeiro totó, o português esse mostrou que eu sou mais treinador que ele. Num clássico, eu não faria as substituições que ele fez, ele terminou com a equipe do Grêmio. Outra coisa, ele se alça muito à beira do gramado, isso por atleta que já está aquecido lá na rivalidade, especialmente de Grenal, ele transmite coisa ruim para o atleta. O atleta vê o treinador, né, batendo boca com um árbitro, o quarto árbitro, com o árbitro e tal, isso aí não é bom. Ele dá margem a que o seu atleta em campo aqueça mais ainda e fique mais viril ainda, né? É ruim, então ele não mostrou essa competência. Aliás, o do Internacional eu tirei chapéu, gostei muito desse treinador internacional. Esse Uruguai aí, eu acho que é treinador mesmo. Agora, esse português para mim é fake. Não gostei e a equipe do Grêmio tomou um verdadeiro chocolate. Apesar de estar vencendo 2 vezes o clássico, tá? Abriu já no início e tal, teve 1-0, depois 2-1, 2-1 e tomou um total. E saiu barato. Era para ser 5, 6, se andasse um pouquinho mais o clássico. Júlio de Soares. Pois é, realmente, o jogo podia ser 5, 6, né? Porque o Grêmio tomou um vareio mesmo, né? Mas não dá para fazer terra arrasada, afinal de contas é o primeiro jogo, né? E o Internacional até surpreendeu, porque eu vi o jogo anterior do Internacional contra o Inter de Santa Maria, foi um pavor, o Inter não jogou nada. E, inclusive, 2 amigos meus que viram aquele jogo, que são colorados, que iam no Grenal, desistiram de ir porque perderam o embalo com aquela atuação, né? Esse jogo que tu comentas aí, com o Inter de Santa Maria, esse? Sim. Mas era o time mesmo? Mesmo time que jogou o Grenal, mesmo time. Né? Então, por um jogo, a gente não pode fazer uma análise lá definitiva, porque um jogo é limitado àqueles 90 minutos e a todas as suas decorrências. E ainda mais um clássico. Um clássico tem sempre um diferencial e muitas vezes o clube que está pior acaba, né, se sobrepujando ao que vem melhor. Mas, na realidade, o nosso treinador, o Luiz Castro, foi muito mal. Ele escalou um time muito faceiro, né, com um meio de campo muito aberto, e foi hoje o Internacional ganhou. O Internacional povoou o seu meio de campo, tem jogadores qualificados, tem um ponta esquerda, o Carboneiro, que é muitíssimo bom, pegou um veterano pela frente, Marcos Rocha ali, que não conseguia ver a cor da bola, né? E o Marcos Rocha ainda deu uma de moscão lá, com a bola que cai dentro da pequena área, né? Bateu e entrou. Agora, pois é, tu falaste no namorado. TT, isso aí não, para mim isso aí é fake. Não. Fizeram uma força para trazer o tal TT, que começou aqui, porque o Jurandir, nós temos assim, já é histórico isso aí, tu leva mais livre, eu já sou mais contundente. Eu acho que o Grêmio pagou um vale, não pode ter uma equipe com esse nível de valores, de folha de pagamento e entrar no Beira-Rio como candidato a vencer a partida por toda a crônica especializada e tomar um verdadeiro chocolate, um totó, é um vexame. Para o torcedor que foi lá, do Grêmio, claro, né? Em minoria, evidente, mas não pode. Se perde, empata o Jurandir. 2-1. Agora, fazer apresentar aquilo ali, não, por favor. Não, Zé, foi um verdadeiro vareio, mas
não dá para fazer terra arrasada. Não dá, mas é um jogo. É aquilo ali, mas um é aquilo jogo. ali. Não, mas não pode ser aquilo ali. Aquilo ali tem que ser uma exceção. Aquilo ali tem que servir de alerta para o treinador que cometeu muitos erros. Para mim, além dele escalar mal para a saída, porque o Cristaldo está mais do que provado. O Cristaldo é um peso morto. William, por que ele não botou o guri para começar jogando? Só jogou, entrou no final do jogo. Né? Bota o cara quando não dá para fazer mais nada. Pois é, claro. O cara tem se saído bem demais em todas as partidas. E ele, aos 9 minutos do segundo tempo, tirou o Amuso. O Amuso era o jogador que mais tinha chutado a gol. Era o atacante mais contundente do Grêmio. É ruim, né? O cara é ruim. O Amuso? Esse português, esse Castro. É um jogo só, Zé. Também não liquida o cara para um jogo. Ele fez um trabalho muito bom do Botafogo. Do mês está lá agora. Está lá o dinheirinho na conta. Quanto é que tu acha que ganha essa comissão? E ele? Para aí um pouquinho. Deu. Aqui, ó. Bets, arbitragens péssimas, atletas mentirosos, só tem folha de pagamento. Eu quero 1,5 milhão, eu quero 1,2 milhão, eu quero 800 mil. Só que jogar, ninguém tem esse comprometimento. Ninguém tem. É só tomar o dinheiro do clube. E o Cartola, né, que não é o dono do clube, não é o empresário, ele lida com o dinheiro dos outros, do patrocinador, do associado, do etc e tal. Então ele paga e paga. Tu falou em arbitragem péssima, o árbitro foi muito bem no domingo. Não, até foi. A primeira Grenal que ele apitou, eu gostei da arbitragem do rapaz, foi bem seguro, cara. Não teve uma vez VAR, né? Pois é, falhou, deixou de marcar um pênalti contra o Grêmio. O nosso... uma mão lá, né? O nosso Arthur, o Arthur foi em cima do Carboneiro e empurrou o cara. Empurrou o cara dentro da área ali, aquilo ali era o pênalti. Exatamente, na quina da área. Na quina da área ali, né? Empurrou. Em qualquer lugar do mundo é pênalti. É pênalti, eu me admiro que o VAR não chamou. Mas os próprios atletas do Internacional não contestaram aquela jogada. Não, eles gritaram na hora, uns gritos ali e tal, mas o jogo continuou, né? Eles têm que seguir jogando, né? É verdade. Agora, o fundamental agora é esse jogo de amanhã. Ele vai ter que apresentar alguma coisa diferente contra um Fluminense que veio de uma vitória sobre o Flamengo, no Fla-Flu, hein? No clássico Fla-Flu, o Fluminense ganhou do Flamengo. Então, esse jogo que o Grêmio tem pela frente amanhã é decisivo para apresentar alguma coisa diferente, né? O próprio nosso zagueiro lá, peruano, parece que é, o Noriega, né? Que vinha jogando bem no ano passado, foi um fiasco no domingo, né? Tanto é que vai jogar o Gustavo Martins, que vinha sendo o titular. Não jogou porque ele quebrou 2 dentes lá no jogo anterior aí do Gauchão e aí acabou ficando fora. Mas amanhã ele joga, né? Então já dá mais um reforço na zaga ali. Isso, se Deus Nosso Senhor quiser, para a gente não tomar tanto, né? Não tomar um totó. Vamos perder só de 2, 3, tá bom. É Fluminense que ganhou do Flamengo, é Maraca. Vamos pagar o avião, vamos pagar o hotel e vamos voltar. Não precisa pagar. A CBF paga. Afonso Praça Batista. É indiscutível que foi realmente uma superioridade internacional. Estava viajando e quando liguei, deu gol do Internacional. Quando liguei o rádio, deu um gol do Internacional. Não tinha visto que tinha dado gol do Grêmio. E ouvindo o rádio, não estava ali vendo o placar, né? E eu disse, meu Deus, estão apanhando o Internacional, uma bárbara. Né? Daí, chego em casa, quando vou descer do carro, descubro que estava 1-1. Quando desço do carro, subo para descer, para pegar o resto das malas, gol do Grêmio. Ótimo. Subi com as malas, desci para pegar o resto das malas, só eu carrego lá, burro de carga. Gol do Internacional. Aí chega o iFood. Quando eu chego no apartamento com o iFood, gol do Internacional. Quando eu desço com a compra, outro gol do Internacional. 4-2, não vi nenhum gol, só vi depois no resumo. E todos os gols defensáveis do nosso goleiro. Todos os gols que, se ele tivesse em alto desempenho, o goleiro, efetivamente eram defensáveis. Há uma situação curiosa aí sobre a questão do Everton, que é muito engraçado, que é o seguinte: o Palmeiras estava sondando o Grando para substituir o Everton. Então, assim, aí é estranho isso, porque a gente não dá essa... Eu, desde o ano passado, eu venho defender a escalação do Grando.
Claro. Eu acho que o Grando é um grande goleiro e é o cara que pode ser a solução para o Grêmio. Felizmente, O Marcelo Groi. eles conseguiram. Ele pode ser o novo Marcelo Groi, exatamente, porque o Marcelo Groi foi escanteado, até que conseguiu. Tem essa loucura para trazer um veterano, tá compreendendo? Um veterano. Ele tomou um totó também, aceitou uma bola lá que eu acho que eu pego. Não, ele deu uma saída totalmente errada no primeiro gol já. Ele saiu ali. E não ele já alcançou. tinha errado contra o Bagé, né? Ele já tinha cometido um erro contra o Bagé ali. Que mostra que o cara está sem tempo de jogo e tal. Agora, esse fetiche, primeiro do Internacional com esses técnicos estrangeiros. O Internacional não gosta de técnico que fale português, tem que falar espanhol. E o Grêmio agora indo na mesma atuada, não tem dúvida nenhuma, que os caras quinterizou. Não, mas esse fala português mesmo. Mas quinterizou, né? E o Grenal, o que demonstrou, e até com uma certa flauta velada do próprio técnico do Internacional, é exatamente a situação relativa ao futebol sul-americano contra o futebol europeu. O jeito entrou com faca nos dentes. É um clássico, né? Eu pensei que ele entraria também, tanto que apostei no empate, que ele entraria mais cauteloso. Não. Quem ganhou o Grenal do domingo foi quem jogou com mais vontade. Foi quem jogou com mais intenção, né? Com mais ofensividade. Ao contrário do Grêmio. O Grêmio entrou de salto alto, até porque talvez tenha escutado da mídia. Eu não acho que entrou com salto alto. Eu acho que não. Entrou com a ruindade mesmo. Não, entrou, o outro foi muito superior. Não foi salto alto. É que o outro foi com gana. O Grêmio foi num jogo normal, né? E o que me surpreende é que assim, a história do Grêmio, eu vou falar só do Grêmio, não do Internacional, só do Grêmio, com exceção de Evaristo de Macedo em 96, o Campeonato Brasileiro, todos os técnicos campeões do Grêmio eram gaúchos. Provindos muitas vezes de times pequenos do interior do estado. Nós temos que estar trazendo gente de fora para treinar, e daí não vai a questão do conhecimento, é que leva-se muito tempo. Isso é uma moda, Afonso. Sim, mas aí que tá, mas é que leva-se muito tempo para conhecer o futebol, a rivalidade, conhecer quais são as mazelas. Grenal é um campeonato à parte, tem gente que defende que é um dos maiores clássicos do mundo, né? Não é do Brasil, é do mundo, é o maior do Brasil. Vou passar por cima dizendo bobagem. Se não tem o Marcelo Marques, o Grêmio vai para Cucuí. O Grêmio vai para o ostracismo, deve até os refletores. De certa maneira ele ajudou. Dinheiro por lá, eu estou decepcionado com essa diretoria, tá? Esperava mais. Não tem critérios. Faz contratações estapafúrdias. Disputa de beleza, vou trazer o fulano. Tá. O presidente essa deixou do picando. goleiro, por exemplo, não tem a menor explicação. Tem goleiro em casa. Nós temos outro bom goleiro que está lá no Bahia, como é o nome dele? O Adriel? O Adriel? É um que está lá com esse guri que era de São Paulo, goleiro de São Paulo, lá que é o treinador. Bom, não importa. Tu quer dizer o Breno que está no Fortaleza. Não, isso foi vendido. No Fortaleza, o Breno. Bom goleiro também. Bom goleiro Mas também. isso foi vendido já, né? Sim, esse foi. O presidente, ele já deixou a boca picando para a crítica, né? No primeiro clássico do ano ele não estava presente porque ele estava gozando férias, né? E daí volta e daí a crítica voltou na segunda-feira. Complicado, a situação é complicada, não dá para deixar picando a bomba. Lamentavelmente. Então tá, vamos rezar para que o vexame não se repita amanhã no Maracanã, né? Agora, não ganha. É tico-tico no fubá, não ganha. Não ganha porque não tem... Bom, amanhã vai ter o William no meio de campo, já melhora, porque o William, apesar de que ele não vinha jogando no meio de campo, ele vinha jogando como um ponto esquerda recuado. Ele vai ter que mudar e desanimado, a característica dele. E meio desanimado. Meio desanimado. Contra o São José, contra o Bagé, meio desanimado. Uma bolinha meio murcha. Assim. Mas também é o seguinte, né? Tu imagina, tu jogou na Europa. Sim, né? A vida toda. Aí tu sai de lá, vai a Bagé para jogar 500 quilômetros. Falta luz. Falta luz. O Grêmio também trabalha com muita ponta de estoque, né? Então, o que acontece? O Grêmio está ressuscitando atletas que já ganharam muito dinheiro fora, no exterior e tal, traz para cá. E esse rapaz, TT, eu não espero
nada melhor que aquilo que apresentou. Eu não espero. Mas me permita só uma complementação. Que bela contratação e que surpresa para quem não conhecia o futebol do Carlos Vinícius. Talvez tenha sido a exceção que confirme a regra. Porque esse cara veio para cá e realmente ele é um perigo na área. Mas não jogou tico-tico no fubá. Ele deu assistência para o Amus no primeiro gol e fez o terceiro gol, se não me engano. O segundo gol. O segundo gol. Não, o Carlos Vinícius, esse joga, esse esforçado, esse craque está jogando. Esse é o faro do gol. E não faz mais porque a bola não chega lá, né? A bola não chegava. Outro que se consagrou em cima do Granal foi o tal de Borré, esse aí. Buscaram lá, fizeram um turismo de 10 dias na Alemanha para buscar o tal de Borré lá, que estava na Alemanha. O cara não fazia gol. Aí se consagrou em cima do Grêmio e do novo goleiro do Grêmio. Mas o diferencial do Inter foi o ponto esquerda, Carboneiro. Esse sempre foi muito bom. Esse jogou muito. Esse é muito bom. Então tá, Banrisul para vocês todos aí, tá? E eu digo o seguinte, que está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, ok? Acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, tá bom? Rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. Olha a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Conta de férias, comitê, tá. Muito bem. Daqui nós vamos então diretamente para Algair Incorporações. Aí eu estou falando do Vila Portal, esse condomínio exclusivo lá na Vila Conceição, aquele lingote, né, de ouro de Porto Alegre, na Vila Conceição, na Tristeza. Você tem um panorama eterno do nosso Guaíba, nosso Lago Guaíba, uma vegetação linda, maravilhosa, né? Tudo isso aí é eterno, porque esse empreendimento da Algair Incorporações é exclusivo. São 18 casas lindas, maravilhosas, com arquitetônico invejável, tá vendo? Preços civilizados. Você que entra em contato com a Algair Incorporações vai se espantar com o valor desses imóveis. São só 18 casas. Se você quer morar num condomínio exclusivo, pequeno, 18 casas, lindas, maravilhosas, com preços civilizados, corre, porque senão vai chegar tarde. No coração da Zona Sul, 18 casas, assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Tudo bem, aí, lindo, maravilhoso, né? Um casarão colonial lá, bombado, histórico, a sede do condomínio, só coisa boa, só coisa boa. Grupo Zafre também mostrando a sua competência, né? Com um mix de produtos invejável, né? Em todas as suas lojas, em muitas lojas, tá? Coisa boa. Preços também civilizados, segurança nos estacionamentos, que isso é muito importante, e o atendimento, né, tradicional do Grupo Zafre em suas lojas de supermercados. Lá, você sabe que lá se estabelece que economizar é comprar bem. Olha esse churro aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein?
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, vamos agora de sucos Petri, né? Sócia de Pet Saúde, pede melhor, sucos Petri, uva, laranja, maravilhoso, 100% natural, sem adição de água ou açúcares. Não tem conservantes, é saúde pura, vitaminas puras, né? É tudo de bom para o seu organismo, são os sucos Petri. Tem a água de coco também, que é maravilhosa para a sua atividade, especialmente física, né? Na hora do pique no lugar, na academia, uma aguinha de coco para hidratar seu organismo, é tudo de bom. Então tá aí. Mais vendido, portanto mais consumido. Sócia de Pet Saúde, pede melhor. A bebida do ano inteiro, sucos Petri. Bom, vamos adiante aqui no nosso programa Atividade, 33 anos no ar. Segundas às quintas, aqui na RS Play TV, o 524 da Claronet, mais todas as plataformas. Uma emissora top de linha, padrão internacional. Mas eu queria saber dos dois companheiros de bancada, alguém tem ideia, sabe, por que o Ricardo Lewandowski pediu para sair do Ministério da Justiça? Parece que estava por ser revelada alguma coisa. Barbaridade. Olha, eu vou dizer uma coisa, está ficando vergonhoso. Aliás, o Fachin, o presidente da corte, da alta corte, está fazendo lá agora, o senhor que é da área, o senhor é criminalista, vai ter muito trabalho daqui a pouco. Vai ter que ir para Brasília. Ele quer fazer lá um acerto, porque é muita vitrine, né? A nossa corte, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal aparecem mais que atores e atrizes de novela. Estão sempre na crista da onda. Coisa que em outros países não existe. Né? Nos Estados Unidos, se um ministro da Suprema Corte estiver no supermercado com a esposa ou num grande evento, tu não sabe que é ele. Claro, eu estou dizendo em Não se geral. conhece os meninos, não se conhece, né? Como os daqui são Sim, conhecidos. exatamente, se conhece, mas não tem essa vitrine, essa loucura que temos aqui, né? Essa vaidade que temos aqui, essa exposição. Então, o ministro Fachin está fazendo lá um acordo que não está sendo bem recebido, esse pleito, para que tenha-se alguma cautela nas aparições e nas manifestações. E aí, Afonso? Sabe qual é a percepção que eu tenho? É que os ministros do STF, no momento em que perseguiram o grupo de oposição liderado por Jair Bolsonaro, eles achavam que perseguindo o inimigo público, pelo menos o inimigo público de ocasião, né, eles passariam a ser amados. Eles passariam a ser amados. Uma tentativa e síndrome de Sérgio Moro, assim, ter um bonecão de Olinda lá com a cara do Gilmar, com a cara do Alexandre de Moraes e tal. E eles não se deram conta que, terminada a perseguição de Jair Bolsonaro, ou seja, eles saindo do palco das notícias, eles continuariam a ser odiados, porque eles são odiados, eles eram odiados. O próprio Alexandre de Moraes foi alvo de críticas pesadas do PT quando foi nomeado pelo Temer. O que surpreende é o Toffoli. Toffoli surpreende, mas o Toffoli nós temos que ir para o lado meio que tacanho, assim, de subestimar a situação. Sabe qual é a minha preocupação, Silvas? É que nós vamos ter que pedir auxílio para os alienígenas. Nós vamos ter que achar algum extraterráqueo para sentar aqui, uma comissão, né? Porque está pegando todo mundo. Agora sai na coluna da Andressa Matai, sai que o Lula recebera Daniel Vorcar a pedido de Guido Mantega, que já tinha sido envolvido no Petrolão na época da Dilma, né? E que é contratado pelo Banco Mater Pedro de Ouro para conversar com o Lula. E o Lula recebe isso também a pedido de Lewandowski, que tinha sido contratado por Daniel Vorcar como consultor, pagando R$250 mil por mês, oxalá que eu conseguisse um contrato desse, e mantido por 2 anos R$250 mil, enquanto ele ministro, embora ele tenha sido desligado do seu escritório. Há muito já no Brasil, há uma prática costumeira de nós ficarmos com a placenta e jogarmos a criança fora, né? Muitas pessoas que cometem esse tipo de maus feitos acabam inocentadas ou todo o escândalo
não é efetivamente investigado, e daí o sujeito que tinha uma minuta de golpe é condenado a 27 anos de cadeia. Isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha, é um escárnio, porque assim, ó, até hoje a tal minuta não apareceu, e sinceramente, com quase 20 anos de advocacia, de prática de advocacia, minuta para mim não tem valor, né? Não tem valor, não está assinado, não tem valor. Portanto, qual é o grande problema? O grande problema é que o Bolsonaro, eles estão com saudade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele capturava a imprensa. Hoje não se fala mais na imprensa, estão apanhando dos dois lados. A dúvida é, quem é que vai julgar essa turma? A dúvida é, como é que vai se resolver esse problema? O Lula já largou a mão do Toffoli. Tem gente que está brigando. E quanto à questão do protagonismo dos ministros, sabe o que mais me incomoda? Me incomoda é encontrar, por exemplo, a Globo News falando, os jornalistas da Globo News falarem assim, porque os ministros estão falando em off isso. Mas como? Como? O ministro não tem que dar opinião. O ministro não pode se manifestar sobre caso. O ministro não pode se manifestar sobre um caso que pode vir para cima da mesa dele. Tem que ter recato. E isso não precisa código de ética. O senhor que foi professor de faculdade no Paraná, ministro aqui, não precisa código de ética. Já existe a LOMAN, é só cumprir. É só cumprir. O grande problema é que, efetivamente, aquela situação, né, Silvio, que está na Constituição lá, do notório saber e da reputação ilibada, me parece que a reputação ilibada é pré-nomeação. Depois da nomeação, ele não se preocupa com nomeação, com conduta ilibada. A gente pode fazer o que bem entender. Pois é, eu digo que tu falaste aí, código de ética, o código de conduta, que o senhor Edson Fachin, ministro, está querendo colocar e tal. Zé Afonso, esse cidadão, ministro Edson Fachin, é o principal culpado por tudo isso que está acontecendo aqui. Ele que apagou tudo lá de Curitiba. Ele apagou. Depois de 5 anos, ele deu um canetaço, apagou com tudo. Ele apagou com tudo, porque o que aconteceu naquela ocasião? A gente, estava abismado, porque nós, como cidadãos brasileiros, pela primeira vez estamos vendo os colarinhos brancos ir para a cadeia. Os corruptos devolver o dinheiro da corrupção. Então, nós estamos pregando a moralização nesse país, finalmente. Que coisa de louco. Era um entusiasmo que a gente tinha. Aí, esse cidadão, num canetaço... Não, o foro não era Curitiba. Mas que não isso? Isso né? Isso é um deboche. Depois de condenações em várias instâncias. E devoluções bilionárias. Sabe o que é mais triste disso? O Odebrecht, quanto devolveu, por exemplo? Sim. Sabe o que é mais triste disso? É porque não sou eu que estou falando. Isso são juristas pesados que falam. A competência de foro é nulidade de decisão. Concordo plenamente. Só que outros casos não são enfrentados dessa maneira. Ou um brasileiro comum que for discutir num habeas corpus a questão da competência de foro e foi para a mesa do ministro, não passaria, não seria acolhido. Por isso o casuísmo. Isso é triste. Agora, a manifestação desse código de ética, o código de conduta, enfim, o que ele esteja aplicando aí o batizado, a grande questão é a seguinte, isso aí é para inglês ver. É uma tentativa de mensagem à população, sim, a farra está grande, mas eu estou aqui para limpar. Minha intenção é limpar. É exatamente isso. E que não vai passar, isso é uma piada de mau gosto. A grande questão é, me parece... É claro que nós estamos há dias aí do retorno do Congresso. E daí ver o que o Congresso vai fazer. Não faz coisa nenhuma. Todo mundo lá de rabo preso não faz nada, mas aí sobe o processo para a mesa do ministro. Isso é louco. Sobre não tem deputado federal, não tem senador que enfrente o STF. Se tiver um senador que faça um projeto lá para colocar a investigação sobre o Supremo, o Alcolumbre senta em cima daquele processo e não vai adiante. Não dá seguimento. Mas a descida desse processo para a primeira instância arrefece, abaixa a fervura, porque vai para a primeira instância e daí a vigilância pode baixar. Porque quando estava na primeira instância, quem cooptou esse processo? Cooptou porque apareceu o nome de um deputado, que nem investigado não está. Mas esse processo estava sendo investigado na primeira instância. Houve efetivamente uma busca desse processo para o STF. Se voltar para a primeira instância, talvez baixe a fervura.
Cai no esquecimento. Eu apostaria que o Toffoli vai efetivamente mandar esse processo para a primeira instância. Ele não tem muita saída. A pressão está batendo de todos os lados. Não, e a gente vê, assim, quer dizer, o ministro Toffoli viajar com o advogado do banco, que ele sendo responsável pelo julgamento do processo, viaja junto, total. né? Para assistir um jogo de futebol. Isso é o de menos. Não, mas como de menos? Isso aqui O é Alexandre de Moraes dorme. O Alexandre de Moraes dorme com a mulher que é advogada do cara que está sendo investigado. Mas é tudo isso. O outro só viaja de avião. O Alexandre dorme na mesma cama. Mas anda quieto o Alexandre de Moraes, né? E ali... Mas ele não quer aparecer. Não está quieto, não. Mandou um ofício agora para a Polícia Militar para buscar a rotina de Jair Bolsonaro. Na cela lá. Cara, primeiro que isso não existe na lei de execuções criminais. Mas o ministro do Supremo perguntar o que o cara está fazendo, que horas ele vai no banheiro sanitário, que horas... Para aí um pouquinho. Tem mais o que fazer. Isso só traz mais uma roupagem persecutória, mais uma coisa de tribunal de exceção, porque nenhum juiz de execução criminal faz esse tipo de requerimento. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu acredito por que isso? Fazer notícia. Fecundar notícia. Estou perseguindo o Bolsonaro. Aqueles que estão eventualmente batendo nele, que não gostam do Bolsonaro, ali, ó. Xandão continua maltratando o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode cair no esquecimento. A família Bolsonaro, se for inteligente, deixa o circo pegar fogo. Porque eles vão acabar por si só. Está terminando o amor. O amor está terminando, podem ter certeza disso. Não, e esse do Bolsonaro é para desviar a atenção. Claro! Desviar a atenção. Claro! Dos processos lá do seu Alexandre de Moraes, do Toffoli e por aí afora. Contrato de 129 milhões, como diz o Roberto Jefferson, não sou eu que estou falando, só estou parafraseando o Roberto Jefferson, da doutora Vivi, 129 milhões. Oxalá se eu conseguisse a metade disso no meu escritório para o resto da vida. Mas pode ser o seu Lewandowski, pegou 5 milhões, né? 5 milhões o Toffoli, nesse período aí. Sim. Nesse período. O Lewandowski. Lewandowski. A 250 por mês, são 21 meses, ou coisa parecida, né? Mas é louvável o comportamento dele. Ah, sim. Pediu o boné e foi embora. O Toffoli poderia fazer o mesmo. Né? Pede aposentadoria e vai. Não, mas peraí um pouquinho. Esse é outro absurdo. O cara... Não, tem que cuidar o que o cara vai dizer, senão... Mas é suspeito. Não foi nada. Mas tem um envolvimento, aí não tem julgamento. Ele simplesmente é aposentado. Ganha o prêmio da aposentadoria. Sai com o seu salário integral, vai gozar a aposentadoria. Com um monte de dinheiro no bolso. Né? E aquele envolvimento todo não é julgado, aquilo é esquecido. Não. Se ele pedir aposentadoria, isso não vai extinguir a eventual punibilidade dele. Mas ele saindo, ele sai da corte, vaga a cadeira, e daí eu acho que é uma boa isso. Já esquece. Agora, suspeita, é que é muito suspeito, né? O Esteves, que comprou todo o patrimônio do Vorcaro, e ser recebido pelo Toffoli esse que estava com um processo sob sigilo absoluto em seu gabinete. É muita coincidência. Não, o Brasil é muito pequeno, é uma aldeia realmente. As pessoas, elas se batem, elas... Mas olha só... E beijo no rosto, né? O beijo no rosto foi o mais interessante. Esse rapaz era advogado do Lula na Lava Jato. Aí o Fachin passa a borracha em tudo que aconteceu em Curitiba, leia-se Paraná. O Lula volta a ser candidato, vence a eleição e o sujeito vira ministro do Supremo Tribunal Federal, só no Brasil. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Sim, nenhum lugar do mundo. Sim, Silvas, mas por quê? A culpa é do Lula? Não, o Lula não tem culpa nenhuma. A culpa é do Senado. Foi zabatinado, poderia ter voto contrário. Passou, e passou com voto da direita, passou com voto do centrão, porque senão o PT não tem condições de botaram lá. O volume de votos. Mas claro, e teve gente da direita que... Tanto que agora não passou o Messias. O Messias não passou agora. Agora é culpa do sistema. Não pode ser essa forma de indicar ministro para o Claro Supremo. que não. Não pode ser essa forma. É evidente. Não pode ser. O presidente da República tem um Supremo Tribunal Federal na palma da sua mão. Tá? Onde é que está o filho do presidente? Manchete agora da Globo News. Os ministros estão insatisfeitos com o Lula, que mandou o Toffoli pegar o boné e ir embora,
e estão muito chateados porque o Lula, quando precisa do STF, aciona o STF e o STF o serve. Está na Globo News, não sou eu que estou falando, só estou retransmitindo. O que é isso? Porque o STF serve para resolver os maus feitos do Congresso, já que o governo não tem base de apoio. Gente, isso é um absurdo, porque assim, ó, eu volto a dizer, semana passada eu falei isso na presença do Zag, terminou a cerimônia, é escrachado o negócio, é troca de favor, ou seja, então assim, se tu não me apoiares, como eu te apoio se necessário, como tu não me apoias, eu estou chateado contigo. Mas o que é isso? O que é isso? Sabe? Eu só digo uma coisa, no Brasil está, se nós fizermos uma busca do brasileiro, o brasileiro com certeza está sofrendo de um mal, que talvez seja um neologismo, que é a noticiofobia. As pessoas estão com medo de ligar a televisão, porque é uma notícia ruim atrás da outra. Então, eu vou te dar uma notícia, para tu ficar com inveja. Ela vem do Chile. A ex-juíza da Suprema Corte do Chile, Ângela Vivanco, foi presa na noite do domingo, saiu algemada, tá? Porque ela está sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Juíza da Suprema Corte do Chile. Saiu aqui, ó. Aí, imagina isso aqui. Tá. Imagina no Brasil. São exemplos, né? Mas não serão seguidos na nossa pátria verde e amarela. O Di Paolo está aí, bombando com aquela sede nova, aquela loja encantadora de Torres. Está todo mundo encantado. É o melhor galeto do planeta. Chegou em Torres. Paulo Jeremias, extremamente atento, visionário, inteligente, botou lá, o Milton é o comandante da loja, olha que espetáculo, olha o arquitetônico, tem que dar certo. E o produto é maravilhoso, é o melhor galeto do planeta, tá bom? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo, que é essa comida saborosa com essência absolutamente artesanal. São todos preparados com amor, com temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São os pratos mais saborosos e eles estabelecem uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa absolutamente farta. Então, os cumprimentos ao grupo Di Paolo, Paulo Jeremias, todo o elenco, seus colaboradores, porque realmente foi um golaço a loja, a unidade de Torres. Para turistas, população fixa de Torres, veranistas, estão todos encantados com esse novo Di Paolo que foi instalado em Torres. Parabéns, então. Vamos adiante ainda, dizendo que a TAP está aí bombando, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, você sai daqui exatamente do aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, a Lisboa, em pouco mais de 11 horas, voando, né? Aqui diretamente do Salgado Filho. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, né? A gastronomia é maravilhosa, né? A tendência absolutamente portuguesa, e você desce em Lisboa, de lá segue em Portugal, ou Europa, ou qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves de altíssima geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Então, aí, só coisa boa. Sair de Porto Alegre, descer na Europa, 11 horas e alguma coisa, é bom demais. Salgado Filho, Lisboa, tá? Minha gente, olha aqui, vamos falar do Sicredi Origens. O início do ano é exatamente o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Tem que trabalhar, né? Seus investimentos, seu suor, tudo aquilo que você conquistou. É assim, na Sicredi Origens você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimentos e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Olha aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Quinta-feira eu quero entregar. Voltamos aqui na atividade. Vamos falar de Olinda, olha. Teve o tal desse Paleta Atlântida, né? Faltou lugar, né? Faltou sanitários. Tinha filas de senhoras, moças, senhoras, meninas, crianças, né? Feminino.
40 pessoas esperando para fazer um xixi. Pô, os organizadores têm que pensar em tudo, não é só no braseiro lá, que vai ter tantos quilos de carne, que não sei o quê, que vai ser 4 quilômetros de churrasqueira. Sim, mas tem outras coisas envolvidas nisso aí, para que a coisa seja, né, em bom tom, aconteça de maneira... Tem que ter 4 quilômetros de banheiro também. Não, tá bem, não, olha aqui, era triste ver aquilo ali, entende? Porque realmente as pessoas têm a necessidade, estão lá tomando bebida, um chopp, uma água, não importa, né? Não tem estrutura, a praia é para receber um povo daqueles, tá? E depois não tem sanitários, esses sanitários que a gente chama públicos, aí, esses que eles montam na... Banheiro público. Banheiro público. Mas tem um nome, não é líquido, esse aí que abre a portinha, entra e sai, que lá dentro banheiro, também é um horror. Tá, vou dizer antigamente era patente, né? Era latrina. Era latrina, era patente, casinha. É químicos. Químico. Banheiros químicos. Então é fácil, aluga dessas empresas que botam 50 num caminhão e levam, enfim. Então tá. Para os homens é até mais fácil, vai ali no mar, não sei o quê, mas também estavam com necessidades também, tá? Então, mas o que se usou, se precisou lá e faltou foi olina. E tinha olina aqui lá. As farmácias esgotaram, não tinha mais olina. Vai na farmácia, porque se come uma barbaridade, comidas maravilhosas, carnes saborosas demais, né? E um chopinho, aquela coisa, caipira. Olina é essência de vida. Um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos. Então tá, o glutão aí todo, tem que ter olina, na hora de viajar, olina sempre acompanhando a turma, tá bom? Então tá. Jonadir Soares, a nossa vice-presidente venezuelana está se agrandando. Vai tomar um mata-cobra do canarinho, que eu não quero estar perto. Daqui a pouco busco ela na cama, dormindo, a coisa mais querida. Aquilo ali faz parte do mise-en-scène. Aquilo é para o público interno. Claro, aquilo é para o público interno. Mas ela está dizendo que não aguenta mais, mas isso é notícia para o mundo. Sim, claro que é notícia, mas o canarinho está sabendo. O canarinho pode sabendo. Vai brincando. Pode dizer lá para eles irem acreditando em ti ali e tal, mas tu vai fazendo aquilo que nós mandarmos. Por mais 104 presos políticos que ela libertou agora, só nessa terça-feira aí. Né? Quantos? 104. Ah, é? E vai despejar mais. Sim, porque tem 2.000, tinham 2.000 presos políticos. Eu acho que... Já foram uns 300, eu acho. Por aí, uns 300 por aí já Falta 1.700. Mas vai, aos poucos vai indo ali, né? Mas ela já fez, trocou 12 comandos militares. 12 comandos militares. Está aliviando. Para botar gente que... elástica. Da confiança dela. Sim. Da confiança dela significa o quê? Que o Trump autorizou. Está lá. Olha, bota lá. Né? Porque não esquece que toda essa ação que os Estados Unidos fizeram lá para pegar o Maduro, teve apoio lá de dentro. Sim, teve apoio lá de dentro. Teve conivência lá. Tu não faz uma ação dessa sem tu ter. É verdadeira aquela especulação de que ela tinha se reunido, que ela tinha conversado com os americanos antes, ela e o irmão, o chefe do Congresso? Não, saiu essa notícia? Saiu, né? Mas não tem nada de confirmação, assim, né? Não tem nada que confirme, né? É um zum. O irmão dela, sim, esse agiu, né, em favor dos Estados Unidos dentro do possível que ele podia agir, né? O presidente lá da Câmara e tal. Né? Mas teve, dentro dos próprios setores militares ali, teve setores ali que deram o respaldo. Sem isso não conseguiria fazer, né? Não teria, né? Mas o Trump, ele está nos ajudando aqui no Brasil nas nossas finanças, né? O dólar hoje fechou a 5,28. O mais baixo, né? Desde 24 ou 23, uma coisa assim. Uma injeção. A nossa Bolsa de Valores já recebeu, só até o dia 21, praticamente a metade do valor que recebeu o ano todo passado. Mas que loucura. Tá, sim, ó. E a maior parte vindo dos Estados Unidos. E aí também nós temos que agradecer ao Canarinho, porque essa instabilidade que ele está provocando lá, e esse perigo de os Estados Unidos de repente terem uma guerra, em função dessa ganância dele pela Groenlândia, que lá a Europa pode se estrepar, mas não vai deixar, não vai entregar. Mas ali já está praticamente redefinido.
Ele vai conseguir aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que conseguiria se ele chegasse lá e dissesse assim, olha, nós temos uma base militar aqui, nós precisamos ampliar essa base. Sim, vai estar ok, pode ampliar. Pode ampliar, nós temos Mas aqui... fica na tua, pode botar a metade... Pode botar o que tu quiser aí, quer te cercar, quer botar navio lá para passar no canal, não tem problema, pode fazer. Isso tudo é o que ele vai conseguir, mas com todo esse estardalhaço que fez, totalmente desnecessário, né? Um desgaste político enorme, né? Os europeus tiveram que mostrar, né? Mostrou força também, né, João? Sim, mandaram, 8 países mandaram soldados lá, mandaram forças militares lá para a Groenlândia. Disseram, olha, se tu vier aqui, nós vamos ter que fazer uma luta entre membros da OTAN. Imagina, é tudo que o Putin queria, né? Muito bem, minha gente, estamos aqui na RS Play TV, uma emissora já consagrada, jovem, mas com uma equipe altamente qualificada de profissionais, uma grade, né, muito bem estabelecida, muito bem elaborada, gestão de primeira grandeza, só coisa boa, né? Estamos aqui das 20 às 21 horas, programa Atividade, de segundas às quintas, e logo após o programa Atividade, portanto, 21 horas, o Alexandre Garcia com seu belo comentário, abalizado comentário, diariamente aqui na emissora, então, na RS Play TV. 21 horas, Alexandre Garcia com seu comentário, diria assim, imperdível, tá bom? Muito bem. O Jurandir, me diz uma coisa aqui, o chefe do governo do Brasil, o líder, não sei, foi convidado pelo Trump para fazer parte daquela gestão de paz. Sim. Mas disse que parece que não quer. Fora. Ele não disse, quem disse foi o Itamaraty para ele dizer. Sim, aí e não é Itamaraty, é o Celso Amorim, né? Celso Amorim, é o que manda. O Itamaraty é o Celso Amorim. Não, o que não é o embaixador. O Itamaraty deveria ser o chanceler lá. Sim, o chanceler. Mauro Vieira. Esse é o chanceler, esse é o que devia de dar a palavra em termos de política externa do país. Não apita nada. Quem apita é o Celso Amorim. Né? Eu fico impressionado como é que um cidadão, né, uma carreira diplomática de tanto tempo, de tantos anos, cidadão, né, mas se submete a isso, mas é uma submissão. É uma submissão. Eu contra-cheque. E viaja para lá e viaja para cá. Tem jatinho para tudo que ela... Mas ele viajaria, porque ele é diplomata, ele estaria lá, mas ele poderia viajar. Mas aqui, a dignidade, Zé Silva, a dignidade não tem preço. Mas quem é que tem dignidade nesse país aqui, dando carta de mão aí, muita gente boa aí? Pouca gente, né? Pouca gente. E realmente, esse é o problema desse país, né? E aí é difícil tu acreditar no futuro do país, né, tio? É difícil tu acreditar. Aí quando teus filhos resolve ir para outro país aí e tal, tu sofre, tu padece, mas tu tem que considerar que estão tomando uma atitude. Melhor caminho. É o caminho do futuro, do melhor futuro, né? Que aqui vai marcar passo. Não, a coisa aqui só degringola. Olha, o que é a perda de valores nesse país, nada mais é respeitado, né? Quando tu tem as altas instituições do país... Enche o peito para dizer que é uma democracia. E só falo atentado ao Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. É só o que falo. E são os que mais ferem esse preceito do Estado democrático de direito. É uma coisa incrível, né? Nossa realidade não é fácil, não. Não é fácil. Afonso. É que o princípio do Estado Democrático de Direito é a lei, né? O império da lei. Na verdade, o sistema jurídico brasileiro é da civil law, é o cumprimento da lei. E já há muito se discute a questão de nós irmos para um lado mais da common law, né? Que é o direito comum anglo-saxão, que é a situação das decisões e das súmulas e dos entendimentos jurisprudenciais, e não da lei pura e simples. Entendimento, hoje em dia, eu duvido o advogado que vá que tenha código, a não ser como um objeto obsoleto na estante ali, é meramente decorativo. Vai ter, e nem revista de entendimento jurisprudencial, vai ter efetivamente a busca na pesquisa fonética pela jurisprudência dos tribunais. A gente vai procurar qual é o entendimento, mas só um pouquinho. Esse problema, qual é o entendimento, mesmo que aquilo ali afronte a lei, ou seja, isto é um ataque ao Estado Democrático de Direito.
No momento que você vilipendia a Constituição Federal, não aplica a lei pura e crua, ou usa subterfúgio, como, por exemplo, perseguir um grupo político, porque esse grupo não é desejável no poder, isso não é democracia, e muito menos defesa do Estado Democrático de Direito. Eu diria o seguinte, o Brasil tem tantas incongruências, fora aquelas normais, como, por exemplo, achar que a Loteria Federal tem sacanagem, mas aceitar o jogo do bicho, dizer que o jogo do bicho é correto. Por exemplo, nós temos a expulsória, né, que é a aposentadoria compulsória dos juízes. Nesse ponto, nós temos exatamente o seguinte: se um juiz não tem capacidade, ou se tem que sair obrigatoriamente aos 75 anos de idade, como é que o presidente da República pretende um 4º mandato aos 80? Um quarto aos 80. Não estou falando que uma pessoa com 80 anos não tem capacidade, não estou falando isso. Estou dizendo assim, ó, ninguém pode trabalhar no poder público com mais de 75 anos. 75 anos terminou a aposentadoria compulsória. Como é que o presidente pode ter mais de 80 anos? Então, são coisas que o Brasil tem situações... São contrastes incríveis. Que a gente não consegue entender. Não consegue entender. E eu lamento, porque eu devo dizer o seguinte... Eu vou dizer aqui, o Lula é o maior político desse país. É o maior líder político popular desse país. De toda a história do país, ele é muito maior do que o Getúlio. E daí imagine, olha quem é o maior político, o maior líder desse país. O melhor presidente, escutem porque eu vou falar uma bomba agora. O melhor presidente do Brasil, de 1889 até 2026, é o Tancredo Neves. Que não assumiu. Que não assumiu. Porque todos os demais não dá para aguentar. Tu sabe quem é que o maior líder para mim? Não é o Lula. Zé Dirceu. Esse é o mentor intelectual. Esse é o Golbery do Couto Silva. Esse é o cara que está atrás. O Rasputin. Esse é o cara que... Esse é a eminência parda. Realmente, o Zé Dirceu é o articulador de tudo, né? É o que está lá por trás das câmeras trabalhando ali. Né? Foi ele, inclusive, que fez essa lei proibindo a linguagem neutra, aquela aberração que estavam fazendo com o hino nacional. O Lula foi lá e fez a lei proibindo linguagem neutra nas solenidades do poder público, por instrução do Zé Dirceu, que não aceita. Mas qual é a carga do programa aí? É 1 hora, não é? 1 hora, não? Só para saber, porque ali está marcando 6h50, 18h51, né? Oi? Quantos minutos? Falou que é 55. Hein? O Stark falou que é 55. Eu não entendi. É 55. 55 minutos. Mudou então, porque a moça lá tinha dito que era 60. Então tem mais 3 minutos. 3 minutos. Então tá, vamos lá, Batista. Então, só concluindo, então essa é a grande questão. Nós temos, é o país da hipocrisia, a começar pelos próprios juízes. É o país da hipocrisia. É uma caneta pesada em determinadas situações, extremamente tênue em outras. Vou dizer uma coisa para vocês para terminar a minha manifestação. O Lula teve a sua condenação anulada e voltou ao processo por causa do CEP, que é a competência. Bolsonaro foi julgado pelo STF enquanto deveria ter sido julgado na primeira instância. E agora o Banco Master, de novo, por incompetência, por foro incompetente, está no gabinete do ministro Toffoli. Ou seja, gente, sabe, é muita hipocrisia. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Qual é a segurança que nós temos? Nenhuma. E considerando ainda as penas que foram impostas aos manifestantes lá do 8 de janeiro, né? Que tem gente ainda tudo condenados a 14, 17 anos de prisão por ter participado daqueles atos de vandalismo, né? Em que o Lula perdeu uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade de marcar a história como estadista, ao vetar a questão da dosimetria. Porque todos os manifestantes da história do Brasil foram, inclusive ele, foram anistiados. A anistia é uma situação de reestruturação e trazer o país à paz. Mas toda a esquerda tem que ter estatura, né? Toda a esquerda que foi beneficiada pela anistia, todos dizendo não, anistia não, anistia não. Né? É verdade. Sem Muito anistia. Bem. O programa vai embora, como acontece diariamente, e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade, às 20 horas. Uma boa noite e até lá.